Parte 1 de 3. Maldade espiritual versus o poder de Deus. Rose. 20 de novembro de 2024. Introdução. Foi colocado em meu coração fazer uma sessão para encorajar todos os filhos do Senhor e meus irmãos agora, pois muitos estão vacilando na fé e sendo derrotados pelas condenações e mentiras do inimigo. Se este é você, então esta sessão é para você, para levá-lo a um conhecimento correto de seu Deus e a um entendimento correto de que é o poder de Deus, por meio da fé e da crença em seu Filho, que o mantém até o dia da redenção. Por favor, levem todas as palavras e sessões ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem. Olá a todos! Eu vim aqui hoje com uma sessão. Ela está se formando nas últimas semanas apenas para falar sobre maldade espiritual versus o poder de Deus. Algumas semanas atrás, o Senhor acordou meu marido no meio da noite. Sabe, ele normalmente acorda um de nós, não o tempo todo, mas felizmente ele não acorda os dois ao mesmo tempo e então meu marido começou a orar e perguntou ao Senhor, sobre o que você quer que eu ore? E ele disse, maldade espiritual. Maldade espiritual. Maldade espiritual. 3 vezes. E foi isso que meu marido fez. E então sabemos agora que há muita maldade espiritual, muita escuridão. E o inimigo está realmente aumentando seus esforços agora para vir contra os santos. E eu vejo isso porque estou recebendo tantos e-mails com relação a pessoas vacilando em sua fé. E isso é preocupante, mas também posso ver e entender que é porque há muita falsidade por aí também na internet. Então as pessoas estão ouvindo falsos mestres, falsos profetas, vão para as falsas igrejas apóstatas. E agora mesmo, a verdadeira crença e fé em como Senhor e Salvador Jesus Cristo e o que Ele fez por nós na cruz e que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tudo isso está em questão agora com muitas pessoas. E as pessoas estão sob as condenações do inimigo. Elas estão sob as condenações desses falsos ministros, desses falsos ministérios de libertação, e com elas estão apenas perpetuando todas essas mentiras, todas essas heresias, todas essas doutrinas de demônios. E como combatemos isso? Entramos em nossas escrituras por nós mesmos, e entramos no lugar secreto com o Senhor por nós mesmos, e começamos a trocar todas essas mentiras por verdades. Então, desta vez, por você mesmo, nas Escrituras com o Senhor é o mais importante agora. Isto é o mais importante e esta é a nossa espada. É isso que empunhamos. A espada do Espírito é a palavra. Então é sobre isso que vou falar hoje. E eu vou apenas ler 2 aos Coríntios 10 versos 3 ao 5. 3 porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 4 pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas. 5 derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. E é sobre isso que vou falar hoje. Por que isso? Levar todo pensamento cativo. As pessoas estão fazendo isso, mas não estão trazendo isso para a obediência de Cristo. Elas estão apenas parando em levar o pensamento cativo, mas então entrando em acordo com as mentiras do inimigo. E há 2 casos que eu encontrei. Há 2 casos quando as pessoas estão entrando em acordo com as mentiras do inimigo. Há um grupo que realmente acredita que está ouvindo Deus, elas não reconhecem que é o inimigo, ou elas sabem que é o inimigo, ou até mesmo sua própria carne, mas elas ainda estão apenas entrando em acordo com isso porque elas não conseguem se perdoar. E então elas estão se autocondenando. E novamente, tudo que falo hoje, eu já passei por tudo isso. Então eu entendo como podemos ser pegos na autopiedade e na autocondenação e não nos perdoar,
porque eu já estive lá, ou acreditando que é Deus falando com eles. Agora, eu já ouvi isso tantas vezes, e um dos maiores problemas com as pessoas que estão ouvindo ou acreditando que estão ouvindo de Deus é que essa mentira do inimigo. O que eles estão dizendo a essas pessoas é que você precisa fazer isso, isso e isso, para ser salvo. Uma das mais comuns que ouço são maldições geracionais que, ó Deus me disse que tal e tal na minha linha geracional fez isso, e é por isso que não consigo curar, ou é por isso que preciso de libertação desse vício, ou é por isso que ouvi isso tantas vezes. Essa é uma tática tão popular do inimigo agora, são essas maldições geracionais. Isso simplesmente não é verdade, e isso não é Deus falando com você. Deus não vai te condenar. O Espírito Santo não o condenará. Você ouvirá a verdade, mas não será condenado por Deus. Deus não o condenará. O inimigo condena, e você não precisa fazer isso e isso para ser salvo. Se essa voz não está apontando você somente para o Senhor e exaltando Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso Yeshua Mashiach, se essa voz não está exaltando Ele e sua obra consumada na cruz, então não é de Deus, é do inimigo, porque ele fez tudo, e você não acredita que o plano de Deus de enviar seu Filho aqui é a obra completa consumada naquela cruz, e você acredita que Deus não pode anular suas próprias maldições das gerações. Bem, eu voltarei a esse assunto antes do final, mas se você não acredita que o plano de Deus não é perfeito, então você está dando ouvidos ao inimigo, e você está concordando com o que o inimigo está dizendo. O plano de Deus é perfeito. Seu Filho é perfeito. Seu Filho é o autor e consumador da nossa fé, e tudo foi consumado naquela cruz, tudo por sua misericórdia e graça. E novamente, voltarei a esse assunto antes do final. Então, sim, as pessoas levaram esses pensamentos cativos, mas estão literalmente mantendo-os cativos e mantendo-os em um estado sacrificado. Então, a questão principal é que você não conhece o poder de Deus. Você não chegou a um entendimento completo do poder de Deus e sua misericórdia e graça, e não conhece as Escrituras bem o suficiente ainda para entender o poder de Deus e o que seu Filho fez por todos nós na cruz. E então, você ainda não chegou a um acordo com a verdade de Deus e não perdoa a si mesmo. Você ainda não trocou essas mentiras pela verdade de Deus, ou você simplesmente não as aceita ainda. Você ainda não se submeteu a Deus. Você está permanecendo nesse estado perpétuo porque acredita nessa autopiedade. E então, é disso que estamos falando hoje. O que precisamos fazer é ir além de levar todo pensamento cativo e passar a trazê-lo para a obediência de Cristo. E então, vou ler novamente 2 Coríntios 10 versos 3 ao 5. 3 Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 4 Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E ouça isso também. Poderosas em Deus. O poder de Deus para a demolição de fortalezas. 5 Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, é isso que precisamos fazer. Trazendo tudo agora para a obediência a Cristo. Então, vou apenas ler 1 de Pedro 1 verso 2. 2 Eleitos, segundo o pleno conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E assim novamente, pela santificação do Espírito, pois estamos no processo de santificação. E então, durante esse tempo, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Seu sangue é suficiente para você. E então a graça e a paz sejam multiplicadas. Graça e paz. Então,
Vou apenas ler 1 de Samuel 15 verso 22. Esta é a história do rei Saul. 22 Porém Samuel disse, tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Então, aqui ele está dizendo a Saul que era melhor obedecer a Deus do que fazer aqueles sacrifícios. Porque o rei Saul não foi paciente, ele não esperou no Senhor, ele não ouviu ou atendeu aos seus comandos, e ele foi em frente e fez sacrifícios. Ele fez os sacrifícios a Deus. E então, é sobre isso que vou falar, pois fazemos muitas coisas, ou o que acreditamos serem nossos próprios pequenos sacrifícios a Deus, mas ele está dizendo, não, é melhor me obedecer do que aqueles sacrifícios. E é o mesmo para o rei Saul. Então, vamos falar sobre esse exemplo do rei Saul e o que ele fez para trazê-lo para o que fazemos hoje. Então, é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Então, ele é nosso exemplo e advertência para hoje. Agora, as pessoas ainda estão fazendo seus próprios sacrifícios e não vindo à obediência de Cristo. E, novamente, permanecendo neste estado sacrificado. Você morreu com ele. Você está neste estado sacrificado, mas você não ressuscitou com ele. Então, hoje, eu espero que esta mensagem vá levá-lo a ser ressuscitado com Cristo agora e trazer a si mesmo para a obediência em Cristo e mover-se além deste estado sacrificado, levando esses pensamentos cativos, mas não fazendo nada com eles, e na verdade, apenas entrando em acordo com eles. Você sabe, você precisa perdoar a si mesmo porque Deus o perdoou. Então, os sacrifícios hoje são estes. Você sabe, as pessoas estão encontrando seus próprios ministros e especialmente, os falsos ministérios de libertação que são os piores para isso. Elas estão encontrando seus próprios ministros, seus próprios professores ou profetas que estão dizendo a elas o que elas querem ouvir. Então, em outras palavras, se você não se perdoou e está se autocondenando, você será atraído por esses ministérios de autolibertação que lhe dizem que você precisa encontrar as orações certas, as fórmulas certas. Você sabe, você precisa encontrar as maldições geracionais certas e você será livre, porque isso faz você sentir que está fazendo algo então para o Senhor. Assim, eu posso ser aceitável a Deus se eu fizer todas essas coisas. Isso lhe dá uma sensação de, sim, eu posso trabalhar minha própria salvação com medo e tremor. Bem, esse é o jeito errado. Você não está fazendo isso do jeito certo porque está tentando se salvar. Essa é a questão aqui. Você está tentando se salvar. Você não aceitou o sangue de Jesus. Você não aceitou o sacrifício dele por você quando faz todas essas coisas. E então, você sabe, você continua concordando com as mentiras do inimigo e então você acaba nesse estado perpétuo de condenação a si mesmo. E você continua voltando para esses ministérios. Você continua acreditando que está sendo liberto disto e disto ou seja lá o que for, não vou citar um monte de coisas e depois você continua voltando. Sabe, é quase um vício em si. Você é viciado porque faz você se sentir melhor, pois está fazendo algo para Deus e está tentando ser aceito por Deus fazendo todas essas coisas. A única coisa que será aceita por Deus é você ter fé em seu Filho e no que Ele fez por você na cruz, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé e seu sangue nos cobriu, todos nós, todos os pecados do mundo. Ele fez isso e é uma obra completa naquela cruz e então esses sacrifícios que você acredita estar fazendo pelo Senhor, é melhor obedecer e é tão simples quanto isso. E então pare de se sacrificar agora com todas essas coisas, com essas falsas doutrinas de demônios, tentando inventar fórmulas, renúncia, orações, libertação. Tudo isso, é tudo falso. Maldições geracionais, é tudo falso. São heresias e é tudo para te afastar de olhar para o único Deus verdadeiro e o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Todas essas coisas são apenas para virar o seu rosto para longe de Deus e aceitá-lo e o que ele fez por você e por todos nós na cruz. Então pare de entrar em acordo, não apenas com o inimigo, mas com muitos da sua própria carne também. Pare de se condenar. Fim da primeira parte, parte 1 de 3.